Boa tarde. Eu, inicialmente, gostaria de justificar a minha vestimenta não tão protocolar, porque eu estava em Belo Horizonte, nem sei de conseguir chegar a tempo para colocar a nossa farda, mas não deu tempo, cheguei, inclusive, atrasado, mas não queria deixar de vir de jeito nenhum. Eu vou ter que marcar o tempo, porque se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro falando, né? Porque o tema é absolutamente... Deixa que eu dou uma cama. Está marcado? Pois é, eu também vou marcar aqui. Porque o tema é absolutamente palpitante, né? E, apesar do respeito que eu tenho pela doutora Marisa, eu só discordo dela quando ela falou que o assunto é novo. O assunto não é novo, não. O assunto é antigo. Se eu não estiver enganado, essa questão da unificação da Polícia Militar com a Polícia Civil é antiquíssimo. Lógico, antiquíssimo, entre aspas, né? Faz muito tempo. Só para ajudar o senhor, me ajuda começou aí. mais ou menos em 85, Pois é. com mais pujança, já vinha antes. Mas com a emenda do Mário Covas, que assumiu o governo de São Paulo, em 1995, que mandou uma emenda constitucional criando a primeira vez a unificação. Pois é. Então, o assunto aí tem pelo menos 30 anos. Então, o assunto é antigo, entendeu, doutora Marisa? Agora, Vossa Excelência tem razão quando fala que ele parece novo, porque ele é palpitante até hoje. Né? Ele palpita os corações e as mentes e a intelectualidade, né, daqueles que milidam na coisa. Mas eu quero fazer uma menção rapidamente ao doutor Edson. Obrigado pela deferência e pelo carinho de poder deixar eu expor minhas ideias. Eu quero cumprimentar o Gilberto Torceiro também pela iniciativa, pela disponibilidade da casa, o doutor Flávio, o Major Lázaro, a doutora Marisa, o doutor Denilson, o doutor Simões, o doutor Cristiano e a população aqui presente, né, representada por essa meia dúzia de pessoas interessadas num tema importante como esse, mas espero que isso seja difundido. Eu começaria dizendo o seguinte, rapidamente, aqui olhando para o relógio. Eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a Polícia Militar e a Polícia Civil não tem dúvida nenhuma também do respeito e do carinho que eu tenho por essas duas instituições. Ninguém tem dúvida disso. Que o doutor Edilson é um apaixonado pela Polícia Civil e um apaixonado pela Polícia Militar, que tem essas duas instituições um carinho especialíssimo no coração dele. Então, isso não é porque eu estou na tribuna, que se eu não achasse isso, eu preferia ficar calado. Então, Vossas Excelências sabem que isso é verdade. Doutora Marisa sabe disso, o Major Ribeirão sabe disso, o nosso secretário, que foi comandante, também sabe disso, o doutor Simões sabe disso, mas eu acho que colocando essa respeitabilidade como pressuposto de toda essa respeitabilidade e esse carinho como pressuposto de toda a minha fala, eu, por isso, me dou o direito de puxar a orelha da Polícia Militar e da Polícia Civil. No tema unificação, lógico. Porque, eu estou falando aqui como magistrado, lógico que eu não estou representando o Poder Judiciário, isso não, mas estou falando como magistrado, mas estou falando também, talvez principalmente, como um cidadão, mas um cidadão que tem envolvimento nesse tal sistema de justiça, nesse tema aí, unificação da Polícia Militar. Me parece óbvio que a população quer a unificação. Por que eu falo assim, com muito respeito, ao mesmo tempo com muito carinho? Por que eu falo que a Polícia Militar e a Polícia Civil tem que ser puxada a orelha delas? Porque tem que unificar, minha gente. A população quer. Era igual a regulamentação do mototáxi. Eu lutei, aspas, né? Foi uma coluna lá, fui na prefeitura e tal, para a regulamentação do mototáxi. E os taxistas, né, com todo respeito a ele, tem um amigo taxista, não queriam por razões econômicas, razões de interesses financeiros. Mas não tem jeito não, minha querida, a população quer. A população queria o mototáxi. Ponto final. A população quer, ué.
Lógico que são 200 mil habitantes na cidade. Os 200 mil habitantes querem? Não. Mas 198 mil quer. Então tem que regulamentar a profissão de mototaxista. Então, eu começaria assim, nesse sentido, né, uma forma, evidentemente, de instigar o debate. Né? Tem que unificar, porque simplesmente a população quer a unificação. Ponto final. Agora, como vai ser, de que maneira vai ser, isso é uma outra questão. Isso ela não sabe como fazer. A população não sabe como fazer isso, mas ela sabe o que ela quer unificação. Então, eu fiz uma anotação, quando eu estava sentado, eu fiz anotações para não esquecer. Então, o desempenho da Polícia Civil e da Polícia Militar não está aqui em questionamento. Este não é o tema que o deputado doutor Edson trouxe à baila. Nós estamos aqui para colocar o foco na Polícia Civil e na Polícia Militar para saber se eles estão trabalhando mesmo ou não. Lógico que o foco não é esse. Porque ninguém tem dúvida nenhuma que a doutora Marisa se escalpela de trabalhar. Que os policiais militares aqui do nosso 25º Batalhão e nessa Minas Gerais toda se escalpelam de trabalhar. O desempenho da Polícia Civil e da Polícia Militar são excelentes. A Polícia Militar joga na delegacia aproximadamente 200 BOs por dia em 7 Lagoas, hein? Que dirá Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc. 200 BOs por dia. Me corrija se eu estiver errado, mais ou menos. E talvez não seja isso em todas as delegacias. Talvez em todas as delegacias seja mais. Então, o Polícia Militar está trabalhando e muito. Está aprendendo e está atuando e muito. Eu tenho diversos inquéritos lá tramitando na nossa vara, na Justiça, por causa de quem? Por causa da doutora Marisa e seus colegas. Então, eles trabalham muito e trabalham bem. Trabalham muito e bem. Durante 26 anos de magistratura, eu nunca deixei de condenar ou de absolver, né, um delinquente porque a Polícia Militar não trabalhou direito naquele inquérito ou porque a Polícia Militar não fez o seu papel. Nunca. Eu estive na despedida lá com a doutora Marisa e falei com ela lá. Eu acho os inquéritos muito bem feitos. Muito. Se nós temos crimes que prescrevendo, nós estamos marcando audiência para 2021, absolutamente não é culpa da Polícia Civil e da Polícia Militar. É culpa de uma estrutura do judiciário precária para a demanda. Então, eu acho que eu quero dizer que não se discute, então, desempenho aqui. Né? Não se discute desempenho aqui. Eu acho que de todos esses desempenhos, eu acho que o pior é do judiciário. Aí eu falo, eu pertenço a essa instituição, o pior é do judiciário. Não pela dignidade, pela honradez e pela força de trabalho de seus magistrados. Mas é porque nós não temos vara. Estamos marcando uma audiência para 2021. Por que eu estou marcando audiência para 2021? Porque a Polícia Militar está prendendo e que a doutora Marisa está investigando. Se a doutora Marisa não trabalhasse, ou trabalhasse mal, ou a Polícia Militar não trabalhasse mal, eu não teria estar marcando audiência para 2021. Então, vocês trabalham muito bem. Hoje, quem tem que lavar roupa suja é o judiciário, colocando, afinal, mais varas, mais juízes, mais promotores, mais defensores, para não ter que marcar audiência para 2021. Então, absolutamente, nós estamos aqui para a doutora Marisa não precisa perder o seu tempo precioso para vir aqui falar sobre o seu desempenho profissional ou a Polícia Militar. Que todos nós reconhecemos que trabalham bem e trabalham muito, especialmente diante das dificuldades logísticas que vocês passam. Eu tenho uma admiração profunda por vocês, não é à toa. Então, o problema não é desempenho. Então, eu comecei falando uma coisa que estava no meu segundo item aqui, que diz o seguinte, que eu escrevi ali. O que a população, em sua grande maioria, deseja? Eu, na minha intuição social, eu não tenho dúvida que a população quer unificação. Eu não penso por quê. Eu sinto, fecho os olhos e tento sentir. Né? Intuir. O que a população quer? Ela quer unificação. Bom, aí eu fiz uma outra pergunta, eu mesmo me questionando ali. Por que a população deseja o que ela deseja? Por que acreditamos no que acreditamos? Por que a população quer a unificação?
aí o bicho pega. Porque nós estamos numa audiência pública. E, como é que se diz? Às vezes, há certas coisas que a gente não pode, não é oportuno, não é prudente falar de público, numa audiência pública. Mas nós conhecemos as mazelas da Polícia Militar e nós conhecemos as mazelas da Polícia Civil, como nós conhecemos as mazelas do Poder Judiciário. Então, eu perguntaria assim, nós estamos sendo, então, hipócritas diante da população que nos assiste, porque aqui a gente fala o que pode, e lá no gabinete nós vamos falar o que não pode falar aqui. Complicado. Mas, pelo menos, admitir essa nossa deficiência. Né? Então, o que eu acho, e até porque eu apontar as mazelas do judiciário fica mais fácil para mim, porque eu pertenço a ele, né? Ou pertencia a ele. Falar das mazelas da OAB. Mas a OAB tem culpa também nessa parada? O Ministério Público também tem. Todos nós temos. Agora, se a gente for aqui apontar, né, o Legislativo também tem. O Executivo nem se fala. Então, se nós vamos apontar aqui, vamos rasgar a roupa suja, vamos lavar a roupa suja, vamos falar mal de todo mundo aqui numa boa, com respeito e com carinho, que a gente não tem dúvida que tem um pelo outro. Mas será que for aqui? Nós estamos na Câmara Municipal, Casa do Povo, e a gente se pergunta, e mesmo assim a gente se pergunta, é aqui o lugar? Se não for aqui, onde que é, né? Mas eu acho, minha gente, que o lugar não é aqui mesmo, não. Eu não vou ser hipócrita, não. O lugar não é aqui. Por quê? Eu costumo dar um exemplo assim meio grosso. Um tanto quanto grosseiro, mas um exemplo interessante. Se o dono de um restaurante, o melhor restaurante de Sete Lagoas, o mais conceituado e o mais querido de Sete Lagoas, o dono do restaurante encontra um rato dentro da sua panela de feijão, que lá foi colocado de propósito por negligência de um determinado funcionário, o que esse dono do restaurante vai fazer? Ele vai, primeiramente, jogar esse feijão fora, demitir esse funcionário, se ele fez de propósito ou não fez, que nem que seja por negligência, ele errou feio demais. Então, vou jogar esse feijão fora, vai demitir esse funcionário e ajoelhar no chão e pedir para todo mundo jamais divulgar isso. Ou seja, esconder isto da população de Sete Lagoas. E esse dono de restaurante estará errado? Não. Não estará errado. O restaurante dele acabou. Acaba o restaurante dele. Quem é que vai nesse restaurante mais? Ainda, entendeu? Por razões óbvias, não vou nem dissecar isso aqui, porque é óbvio. Ele tem que esconder. Tomar providências. Lógico, mas tem que esconder. Então, eu acho que, apesar de uma audiência pública, não é o lugar para a gente rasgar todo o verbo que a gente precisa rasgar um para o outro. Agora, a gente podia ter, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Na própria casa da gente, né, há certas coisas que passam na sua casa que você não tem medo, não é nenhum crime, você não está cometendo nenhuma ilegalidade, mas você não deixa ninguém entrar. Por quê? É uma intimidade sua lá, ué. Então, a mesma coisa, as instituições públicas também têm a sua intimidade. Mas, então, eu vou falar, em virtude disso, eu vou falar genericamente. Então, a Polícia Militar tem mazela. Eu vou falar da Polícia Militar e da Polícia Civil apenas porque o tema é a unificação da Polícia Militar e Civil. Poderia falar também perfeitamente do Judiciário, meter o mar no Judiciário. Estou aqui, eu, como vocês, estamos aqui para servir a população e para melhorar a prestação do serviço público. Ninguém está aqui querendo bater no peito e dizer que é melhor do que ninguém. Mas eu vou falar da Polícia Militar e da Polícia Civil apenas que o tema é esse, só isso. Não que o Poder Judiciário não mereça levar as suas chibatadas, com certeza. Um poder que marca audiência para 2025, é lógico que tem. Só isso já mostra que ele tem que levar chibatada. Então eu vou falar genericamente da Polícia Militar e da Polícia Civil, que é o tema nosso. Nós conhecemos as mazelas da Polícia Militar e nós conhecemos as mazelas da Polícia Civil.
Todos nós conhecemos. Nós sabemos exatamente quais são as mazelas que eles têm. E eu coloquei assim, então, por que a população deseja o que deseja? Porque ela não é idiota, né? Como diz Guimarães, sua excelência eleitor. Diz acreditar que a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que não é, não. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Deus não tem nada a ver com a gente, não. Mas, às vezes, essas vozes coincidem. A voz de Deus coincide com a voz do povo coincide com a voz de Deus. E, nesse ponto, nesse tema, eu acho que coincide. Por que a população quer a unificação? Porque ela vê as mazelas da Polícia Civil, intui, sente, não sabe explicar, mas sente, consegue mais ou menos intuir e identificar que mazelas são essas, identifica as mazelas da Polícia Militar, também, que nós sabemos quais são, mas, fundamentalmente, por que ela quer a unificação? Bom, então ela quer a unificação. Nós intuímos isso, nós sabemos de que é a unificação. Agora, unificar para a Polícia Militar ou unificar para a Polícia Civil? Unificar para a Polícia Civil, unificar para a Polícia Militar. Para mim, na minha opinião, não há dúvida nenhuma, para mim, aí é uma coisa pessoal, mas eu acho que a minha intuição está correta, que eles querem unir com a Polícia Militar. Concluir. Vou concluir. Por quê? Porque a doutora Marisa não trabalha? Porque, em termos de segurança pública, a população quer ditadura. Aspas. A população quer ver quebrar o pau. Ele quer um militar. É como se ele não quisesse democracia em termos de segurança pública. É como se ele quisesse quebrar o pau contra o bandido, evidentemente. Então, quando eu falo aqui, TCOs, APFs... Ô, deputado, eu tenho 5 minutos, hein? Começou 5 para as 5. É isso mesmo. Está certo, está terminando mesmo. Eu fiz a conta errada. Está terminando mesmo. É verdade mesmo, é verdade. Está terminando mesmo. TCOs e tal, TCOs. É evidente. Porque a doutora Marisa e outros aqui estavam conversando assim. Porque a Polícia Militar vai fazer TCO, porque a Polícia Militar vai fazer TCO, se unificar a Polícia Militar. Não é nada disso. Não é nada disso. Ninguém está falando aqui unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar para colocar um homem armado, treinado, com arma na mão, para ficar redigindo os TCO no computador. A unificação não passa por isso. Ao unificar, vamos ver como é que isso vai funcionar. Tá certo? Não significa dizer que eu vou tirar um policial militar, um homem experiente como o doutor Simões na prevenção da segurança pública, na muvuca, vi esse homem trabalhando lá comigo, na época ele era delegado regional, e eu fui na posse dele, gostei desse cara de graça, só de olhar para ele, gostei dele, e fiquei morrendo. Eu falei assim, essa bandidagem vai ficar com medo desse homem. Eu conheci ele na Embrapa, na posse dele, não foi, Simões? E ali, no dia que eu o conheci, eu fiquei com medo dele ser morto. De tão aguerrido que esse cara era. Então, eu vou deixar um homem desse digitando TCO no computador? É lógico que não. Mas ao unificar, nós não vamos colocar um homem desse para fazer TCO. Então, a unificação passa né, não significa que isso vai acontecer. Eu acho, que eu estou falando aqui rapidamente, o doutor Cristiano falou uma coisa muito interessante, não é? Que é, não é? Aquela questão que ele falou, me fugiu aqui. Então, a questão não é a integração que o doutor Deonilson falou, a integração é pouco. A população chegou à conclusão que integrar as duas polícias é pouco. RISP é pouco, RESP é pouco, REDS é pouco. Então, a população quer mais. A população ainda almeja por essa unificação. E eu acho, aí eu me lembro, agora me lembrei que o Cristiano falou, o doutor Cristiano falou, que é a estrutura do PCC, tem toda a razão. Achei uma digressão muito interessante. Né? A gente vê o Estado desunido, o Estado desorganizado, e a organização criminosa muito bem organizada. E essa organização, estou falando assim rápido, porque eu sei que o deputado está aí, minha glória está começando a doer, ficar vermelho, o deputado está mandando eu parar. Mas deixa eu terminar, deputado. Concluí, porque o Major está olhando para mim com cara feia. Então, é o seguinte,
não é? Eles são muito organizados. Eu acho que essa organização, essa sensação de organização, a gente vê com essa separação das polícias. Não é? E agora mais a Guarda Municipal. Isso tudo tem que ser unido. Agora, como será unido, a gente não sabe. Tem que pensar, e cabeças pensantes e inteligentes nesse país é que não faltam. A gente tem que unir isso aí. Agora, como formar unido é outra coisa. Muito bem. E um item rápido aqui. A unificação não tem alguma coisa a ver com aumento ou diminuição da criminalidade? Não. Não tem. Entendeu, né? Eu acho que não. Eu acho que o aumento da criminalidade, está em vários outros fatores. Entendeu? A apologia ao crime, não é? O sistema de justiça, poucas varas, pouco contingente de polícia militar, pouco contingente de polícia civil, né? Poucas varas judiciais, a disseminação do tráfico de drogas. Unificar a polícia não vai resolver o problema da criminalidade. Ela vai apenas ter um desempenho melhor. E ao ter um desempenho melhor, ela vai dar essa sensação de melhor punibilidade dos delinquentes. Então, para encerrar, né, para definitivamente encerrar, né, que o tema realmente é muito grande. Fascinante. Vamos concluir. Concluindo o seguinte: a unificação é viável? É viável. Então, qual é a pergunta do debate? Viabilidade da unificação e seus desdobramentos. Eu escrevi o seguinte, rapidamente, ali, sentado. A unificação é viável? É viável. Deve ser implementada, sim, porque a população quer. Seus desdobramentos veremos na lei regulamentadora que vier após a emenda constitucional. Então, me parece isso claro. A unificação é viável, deve ser implementada, sim, porque a população quer, e os seus desdobramentos, a sociedade vai se debruçar quando a emenda constitucional for aprovada através de uma lei regulamentadora. Obrigado. Eu que agradeço.